pessoal, até hoje o episódio mais visto do ACC ainda está no YouTube do Públio e é o episódio em que nós explicámos como é que nós planeamos o ano, como é que definimos OKRs, estratégia e daí em diante. Esse é o episódio que vocês mais gostaram, mais teve impacto e que tem mais views, então este é uma sequela. Porquê? Nós estamos agora a acabar o primeiro trimestre do ano, o que quer dizer que se não fizeste antes, tens de fazer controle de métricas e objetivos, OKRs e etc., fazer reajustes e daí em diante. Portanto, é um momento em que tu tens, se ainda não fizeste antes, parar, analisar, reajustar e daí em diante. Portanto, o que eu e o público combinamos fazer hoje é 4 coisas. Primeiro, explicar como é que nós analisamos ou como analisar o trimestre sem florear. Segundo, como encontrar os erros e os bottlenecks e o que é que se aprende com esses erros. Como desenhar um plano prático e estratégico para então no próximo trimestre conseguirmos resultados melhores ou manter a mesma exponencialidade, por assim dizer. E depois como manter a consistência sem cair em ciclos de frustração. Ok? Portanto, eu sei que alguns de vocês no fim do primeiro trimestre vão estar contentes, outros frustrados, outros zangados. É normal, faz parte do jogo. Agora, o que vocês têm que fazer, independentemente do vosso estado emocional, é sentar, analisar e ajustar. Portanto, é óbvio que vocês não têm que esperar pelo fim do fecho do trimestre, mas esta é sempre uma boa altura, porque é uma oportunidade para parar, para pensar e para redefinir o jogo ou a estratégia. O pior erro que podias cometer nesta fase era seguir em frente sem rever o que é que aconteceu. Nós estamos aqui para explicar como é que o fazemos e garantir que tu o fazes também. Portanto, Públio, queres acrescentar alguma coisa? Estava aqui a pensar enquanto tu falavas que era uma grande diferença de um ano para o outro. Nós agora acho que somos 20 pessoas a também dentro da Scale é que eu antes conseguia fazer, testar e mudar tipo em 3 dias. E quantas mais pessoas e quanto mais pesado é o barco, mais tempo eu preciso para validar e testar as ideias. Então, eu acho que o olhar para o negócio como trimestres está no pico da minha importância atual. Porquê? Porque hoje em dia testo novas metodologias tipo, durante 1 mês, 2 meses. Já não é tipo, olha, bora testar isto durante 2 dias, isto não funcionar, let's get it, está out. Então, olhar para o negócio de 3 em 3 meses permite-me, obriga mesmo a medir resultados, a ver o que é que eu estou a fazer bem, o que é que eu estou a fazer mal e implementar a mudança, que é algo que é algo crazy, que é tipo, somos uma real company, não é só tipo, oh, let's do shit, é tipo, ok. É mandatório, não tens outra opção. Não há outra, é sentar, analisar números. Então sim, gosto muito, acho que vai ser um bom episódio. Eu próprio faço isto com o Pietro regularmente e agora no final do Q1 estamos, pode ser, por exemplo, da minha parte, nós atingimos grande parte dos nossos objetivos em termos de clientes fechados, faturação, batemos o Q1, mas isso também alterou o resto do ano, que foi tipo, ok, nós atingimos o Q1, nós sabemos que conseguimos fazer mais no Q2. Então é o que é que foi bem feito no Q1 e o que é que tem que ser double down no Q2 e o que é que tem que ser alterado. Então, eu pelo menos pessoalmente, e passo a palavra a ti, não estou à procura da pólvora, não estou à procura de descobrir a roda. É só tipo, ok, o que é que funcionou bué da bem e dar double down nisso. É só isso que eu me estou a focar neste preciso momento. Também o Q1 foi um Q1 de tomada de decisões muito importantes para mim, estratégicas, de alocações de pessoas nas posições certas, perceber exatamente como é que a pirâmide se desenvolve à medida que vai fazendo o crescimento e identificar que eu vou estar sempre a cometer erros. E olha, isto é um bom ponto, que é tipo, se tu chegares ao final do Q1 e não atingires os teus objetivos, não há problema absolutamente nenhum. Não há problema absolutamente nenhum se os outputs que tu atingiste não eram os que tu querias. O único problema é se tu disseres, os outputs que eu queria não atingi, então já está, isto não funciona. Há que olhar para isto de uma maneira muito, muito, muito fria. Se os outputs que tu querias não foram atingidos, é porque os inputs que tu fizeste ou não foram os inputs certos ou não foi o volume certo. É só isto. É só isto. Ou foram os inputs errados ou não aplicaste o volume certo nos inputs. Então é olhar de forma fria e dizer o que é que falhou neste Q1. Então eu tenho inputs que foram errados
e que foram alterados, e tenho inputs que estão a funcionar brilhantemente bem e que eu só quero dar o double down. Agora, sobretudo quando estamos em early stages, nós somos muito emocionais e é tipo, meu Deus, não atingimos, eu sou péssimo, meu Deus. Man, the legs ain't gonna shake because the mind ain't gonna let it be. Então é só tipo, racionalizar o erro, ok? Porque queria ter faturado, vamos dizer... Acho que posso dizer, o meu Q1 tinha como objetivo fechar os 500 mil euros. Fechámos 500 mil euros em Q1, de deals que podem ser pagos em prestações, mas fechou-se 500 mil nos primeiros... Não é cash collected, mas é deal. Exatamente, não é tudo cash collected, se calhar vai 300 mil em cash collected, não, mais, não fica muito longe dos... Sim, 300 e tal cash collected, pronto, 500 mil overall. E é tipo... Ok, o que é que foi bem feito, o que é que foi mal feito. E se eu chegasse aqui e não tivesse atingido, eu não tinha que começar a dizer, ai meu Deus, isto não funciona, isto não funciona. É simplesmente, ok, alguma coisa que eu estou a fazer é errada e é preciso dar o breakdown emocional do que é que eu estou a fazer para conseguir produzir o resultado correto. Então, acho que começamos por aí, se os outputs não estão lá é porque ou o input é errado ou não estás a aplicar o volume certo. Yeah. O giro disto é que a lógica é a mesma caso tu tenhas atingido o objetivo ou não. A lógica é a mesma, porque tu tens que perceber o que é que dá para fazer melhor. Ou em mais escala. Tipo, vocês atingiram o vosso objetivo financeiro, por exemplo, ou de faturação, né? Ou de clientes fechados, whatever. Mas se calhar podiam ter atingido 1.5 vezes mais. Yep. Ou por aí em diante. Portanto, o racional é exatamente o mesmo, que é perceber o que é que aconteceu, o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, o que é que podemos fazer melhor, o que é que temos que parar de fazer. That's it. E isso, eu acho que esta primeira fase é boa, é importante tu seres brutalmente honesto. Porque é fácil ter a tendência mesmo enquanto líder ou enquanto equipa de líderes, tu fugires à brutalidade da honestidade por não quereres assumir a culpa, por mil e uma razões, mas é mesmo importante ser brutalmente honesto. Por exemplo, nós, eu não me lembro, acho que eram 4 categorias diferentes de OKRs que nós definimos. Cada categoria, portanto tens desde vendas, operação, equipa e daí em diante. Existe um responsável por cada uma das categorias de OKRs. A única categoria onde os OKRs não foram cumpridos foi a minha. Estás a ver? E é bué importante teres a honestidade para ti e para a empresa e para a equipa e daí adiante, ter a capacidade de assumir isso, porque eu é que estou a ser o bottleneck. Ponto. Não é? Tu achas que isso te afeta psicologicamente, Pedro? Não diria... eu diria que tem momentos. Porque faz parte. Tipo, se tu estiveres a jogar PlayStation num jogo, curtes bem e não consegues passar o nível 50 e estás à bué da tempo a tentar passar e perdes cada vez mais perto do fim, é normal que em algum momento te apeteça mandar o comando contra a televisão. Mas passado uma hora já estás a querer tentar outra vez. Há momentos em que sim, é normal emocionalmente e psicologicamente mexer um bocado contigo, mas ao fim do dia foi o jogo que eu escolhi jogar. Okay. E eu não estar a conseguir fazer é só sinal que eu estou aí na direção certa de... Estou a tentar derrotar um desafio maior. Eu estou no extremo oposto de ti, Pedro. Eu não gosto de atingir os meus objetivos. Eu gosto de não saber a resposta dos obstáculos, porque se quer dizer que os obstáculos estão a aumentar. Mas eu percebo porque tu estás tipo nas first wins, por assim dizer, de validating the track record amongst you, a team, os teus sócios, e é tipo get those wins in the back para validar o futuro. Mas eu sabendo o que sei hoje sobre ti, sobre o teu negócio, eu sei que as wins vão acontecer a uma escala muitíssimo maior. É só os inputs que têm que ser afinados. Mas esta conversa que nós estamos a ter agora, e já o tivemos off esta semana, as últimas semanas, falámos muito sobre o que é que podia ser alterado, melhorado sempre, que afinar aqui no teu negócio.
É o ponto importante, nunca é tipo, não atingi o que eu queria, isto é tudo péssimo. É só não ser emocional na minha ótica, Pedro, sobre este assunto. É ok, bora listar tudo aquilo que foi feito, e o que é que foi feito bem e o que é que foi feito mal. E ter a capacidade emocional de dar o detachment e tomar decisões unbiased sobre o que é o futuro, porque nós muitas vezes estamos emocionalmente ligados ao veículo, emocionalmente ligados às decisões, sobretudo quando as ideias ou as decisões vieram de nós, neste caso do CEO, mas é perceber, ok, tudo aquilo que eu executei foi o melhor executado ou não foi o melhor executado. Ouve, eu posso ter um dia, e acho que tenho a certeza que tu te identificas em parte com isto, pelo menos, e tenho a certeza que há pessoas a ouvir isto que vão se identificar com isso também. Se eu chegar ao fim de um dia e o dia foi bem lixado e eu não consegui fazer alguma coisa ou não estou a conseguir superar determinado desafio ou assim, eu no fim do dia, se fizer o recap do dia, estou contente. Porque estou picado. Eu ontem, por acaso, ia-te mandar um áudio porque estava a pensar sobre isso e depois não te mandei. Que é, eu estava a pensar porque é que pessoas como eu e tu gostam tanto deste jogo. Porque, imagina, as paixões ou aquilo que nós definimos como alguma coisa que gostamos, quando eu digo nós é qualquer pessoa, mudam com o tempo, né? Nós não gostamos da mesma comida que gostávamos há 10 anos atrás, não é normal as coisas mudarem. Mas ao fim do dia, o facto de eu e tu já estarmos nisto há alguns anos e cada vez gostarmos mais de jogar o jogo, porque ele fica cada vez mais difícil, é, na minha ótica, porque é a única coisa. Óbvio que nós gostamos, mas é porque é a única coisa que nós nos sentimos desafiados a sério. Tipo, porque é difícil. Yeah. Claro que gostamos do dia a dia, gostamos dos resultados, gostamos da prática, mas é porque é o facto disto nos desafiar sempre e isso estimula muito pessoas como eu e tu. Por isso mesmo é que eu digo que os dias que eu não atingo os meus objetivos são os meus dias favoritos, porque é os dias que eu estou a desafiar a minha mente e tenho que come up with the A answer. solução. A 1000% estou alinhado contigo. Yeah. Mas pronto, então o primeiro passo seria este, que é tu pegares nos objetivos que foram definidos no início do ano e se não definiste objetivos no início do ano, vai ver o outro vídeo que nós fizemos sobre isso ou outro vídeo qualquer na net, porque esse é o primeiro erro que tu cometeste para este primeiro trimestre não ter corrido tão bem ou pelo menos não teres controle sobre ele, portanto se não o fizeste, faz. Não é tarde para o fazer, mais vale fazer agora do que não fazer de todo durante 2025 inteiro, ou qualquer outro ano, mas é ir buscar os OKRs, ou os objetivos que tinhas definido, e olhar para avaliar os resultados que foram objetivos, que foram obtidos, tanto quantitativos como qualitativos. E depois, no meu caso, e penso que no teu também, nós temos responsáveis por OKRs, então esta é uma fase em que tu deves cobrar então esses OKRs aos responsáveis. Done dusted. Já me sentei com os meus heads, medir expectativas, o que é que falhou, o que é que não falhou, o que é que pode ser melhorado. E depois tu levas-te sempre... Uma pessoa não faz aquilo que tu queres porque não sabe fazê-lo ou porque não percebe a importância. E quando tu já não estás na operação, isto é bué da bom, que é... Quando tu tens... Santinho. Eu hoje em dia tenho problemas que a maneira de eu os resolver é alocar as pessoas certas a esses problemas. Porque isso é o crescimento de uma organização. Nós hoje em dia somos 20 pessoas. Então, quando tu tens um problema e a equipa não consegue resolvê-lo e que não consegue atingir os objetivos, tu tens que sempre pensar que ok, o que é que está a falhar? Sou eu que não estou a dar as condições certas às pessoas para atingirem, ou será que eu não estou a alocar a pessoa errada ao problema? Isto vem com o crescimento, porquê? E foi o que falámos muitas vezes, foi o que já falámos, que eu discuti com o Frederico Anticastro, que é o Founder Mode ou The Right People in the Right Places. E então quando tu já tens uma equipa em que já tens, pelo menos entre ti e o cliente, vamos dizer, existem duas linhas, porque já tens uma hierarquia de um líder e depois a sua equipa, tu tens sempre a pensar que é a tua equipa não está o teu líder não está a conseguir que a tua equipa atinja os resultados. A culpa é do líder,
é a expectativa, como é sempre nossa, mas tipo, o líder não tem a capacidade de resolver o problema é grande demais para a capacidade dele, ele não o quer resolver e tens que entrar aqui e tomar a decisão que é, ok, vou continuar a investir, eu sei que esta pessoa é capaz de chegar lá, só tem que mudar os inputs, ou tem que fazer um 180 e mudar as pessoas todas, porque o negócio cresce mediante o número de cabeças e não mediante o número de corpos que temos, então eu cada vez mais aloco tempo a isso, que é quando as coisas não estão a ser atingidas, eu dou o apoio todo, mas a certa altura tenho que pensar sempre, ok, o que é que está a falhar aqui? Sou eu que estou, se calhar, simplesmente a pedir demais à estrutura e ou baixas expectativas, tenho que ir buscar alguém com um tipo de cabeça já mais evoluído. É assim que eu olho no Ultimate. Yeah. Uma cena, uma framework super simples e é coisa, é tipo business one-on-one, que é porreiro para estes momentos é tu, enquanto líder ou estrutura de líderes ou quem fizer sentido, fazer uma dinâmica KISS, ou seja, tens 4 quadrantes e começas a listar num. Portanto, o KISS é um acrónimo para Keep, Improve, Start and Stop. Okay. Então, a ideia é tu concentrares a equipa ou o teu cérebro, a tua energia, a listar tudo o que aconteceu ao longo, neste caso, do primeiro trimestre, que nós devemos continuar a fazer enquanto empresa. Okay? Depois, tudo o que nós devemos melhorar, improve, né? O que é que nós temos que levar para o nível a seguir. E depois, o que é que nós devíamos, ou seja, ideias de coisas a começar a fazer e o que é que nós temos que parar de fazer mesmo. E esta dinâmica que é uma cena básica, é muito fixe para o líder, ou a equipa de líderes, ou quem fizer sentido, ter mais clareza do que é que será então o roadmap para o trimestre novo ou para os trimestres a seguir. Eu acho que é sempre uma framework fixe para aplicar quando nós estamos a analisar resultados e a tentar perceber o que é que dá para otimizar ou parar de fazer. E para alguém que está a começar, Pedro, por exemplo, os meus objetivos do Q1 deste ano para o Q1 do ano passado são night and day, porque eu tenho um nível de maturidade empresarial muitíssimo diferente de um ano para o outro. Como é que tu defines? Como é que um define os seus objetivos? Faço-te essa pergunta. A pergunta é como é que se define objetivos? Como é que chegaste ao final do Q1? Atingiste, não atingiste, o que seja, e estás a montar para o Q2 os objetivos. Como é que tu os montas? Baseado em quê? É assim, é sempre mais fácil planeares quando tem histórico do que quando não tem histórico. É? Portanto, imagina que... Acho que era o cenário que estavas a pôr, que era um negócio novo, que não tem histórico tipo 2024 para trás. O que quer dizer que os objetivos que tu definiste para 2025 foram muito com base no dedo molhado para o ar, né? Para perceber para onde é que o vento está a ir, podes-te basear em benchmark, a opinião de outros, ou de em diante. E nós falámos disso no episódio anterior do planeamento do ano, em que quando isso é o caso, em que tu tens pouco histórico, tu não entendes qual é que é o teu CAC, qual é que é a satisfação dos teus clientes média, qual é que é o LTV e daí em diante, tu vais conseguir, com o acumulado desse histórico, ter uma capacidade maior de planeamento. Portanto, a forma como eu iria, neste caso, no fim do primeiro trimestre, definir objetivos ou ajustar objetivos daqui para a frente é exatamente da mesma forma que eu fiz no início do ano, mas com mais histórico. E mesmo assim 3 meses é muito curto. Eu acho que o primeiro tem muito a ver com a tua ambição, mas depois tu podes ter uma ambição desmedida, mas tens que ter o historial e a estrutura por trás de ti. Então, ambos concordamos que chegando ao final do Q1 é preciso sentar, medir tudo aquilo que foi atingido, falar com a equipa se já houver uma equipa, perceber os objetivos que cada um tinha, o que é que foi atingido, o que é que não foi atingido, conseguir identificar o que é que são as winning tasks, o que é que não são as winning tasks, estar a dar o que está a correr bem e não dar e cortar o que está a correr mal. E depois é preciso, iniciando para o próximo Q, é dar tipo
accountability do género. Há coisas que eu cortei agora no final do Q1, mas eu não esperei até ao dia que terminou o Q1 para o fazer. Eu tenho vindo a medir todas as semanas e todos os meses e já sabia que ia chegar a esta altura e I will have to take a decision based on numbers. Então não é só tipo deixar para o final e dizer ok, então chegou ao final do Q1, vou fazer isto. É preciso defini-las bem e dar Deixa-me acrescentar, porque isso é importante. Eu acho que esse foi não especificamente nos OKRs, mas de forma generalizada, um dos principais erros que eu cometi no primeiro trimestre foi foi não encurtar os ciclos de aprendizagem. Ok. Eu devia ter, em alguns pontos específicos, não os OKRs especificamente, mas noutros tópicos, devia ter encurtado mais o ciclo de aprendizagem. Porque, claro que o fim de cada trimestre é especialmente quanto maior a organização, mais isso começa a fazer sentido, mas é um momento formal de tomada de decisão, não é? Mas isso não quer dizer, aliás, é antes pelo contrário, que, como tu estavas a dizer, a organização, ou o líder, ou daí em diante, não deva ter feedback loops mais curtos para poder fazer minor adjustments. Só que tu não vais poder analisar os resultados de um trimestre sem o trimestre acabar, não é? Isso não faz sentido, porque senão perde-se o propósito de teres uma metodologia que define objetivos por trimestre, ou quadrimestre, ou dia em diante. Mas o que tu estavas a dizer é super importante, eu acho que foi das coisas que eu mais pequei neste trimestre. É importante nós conseguimos reduzir os nossos feedback loops, os nossos ciclos de aprendizagem, seja em roleplay com malta de vendas, seja na entrega do serviço ou daí em diante. É importante nós encurtarmos isso e agir. Não é preciso esperar pelo fim do trimestre para agir sobre isso, especialmente quando estamos a falar em ações sobre os inputs. Não é? Yeah. Ou seja, diz. É tão simples. É tão simples. Isto é um jogo tão interessante. Mano, é só afinar a merda da máquina e perceber o que é que não está a ser bem feito e começar a desafiar-nos a nós próprios para começar a ser melhor feito. E ou nós não sabemos e temos que nos ir informar e temos que adquirir conhecimento, ou nós sabemos e não estamos a conseguir produzir e então é porque somos incompetentes e temos que olhar ao espelho. Porquê que eu não estou a conseguir produzir isto? E no ultimate case, que é o que eu mais gosto, que é quando já tens uma equipa, essa tua equipa não está a atingir aquilo que tu queres atingir, a grande parte das vezes é porque tu não sabes liderá-la. É porque tu não estás a conseguir que a tua equipa faça aquilo que tu queres que ela faça. Por isso é que toda a gente diz, e tu e eu estamos fartos de ouvir, que no momento de escala, a certa altura é só pessoas, mano. É só pessoas, porque a ideia já está validada. É só pessoas. É só toda a gente executar no melhor dos melhores. Então, eu mesmo... Porque é exatamente isso, tu disseste há pouco. Tu contratas as pessoas pela opinião, não pela presença, não pela mão de obra, é pela opinião, pela proatividade, pela perspectiva, pela cabeça. E é exatamente por isso que se torna provavelmente a skill mais valorizada ou mais importante num CEO ou num líder é saber recrutar. Porque esse é o jogo depois. E também já falámos disso, mas especialmente em empresas como as nossas que são consultoras ou daí em diante, o verdadeiro negócio é o quão bom tu és a atrair e reter talento. A prestação do serviço é, tipo, é um side gig. O verdadeiro negócio é atrair e reter talento. Portanto, sem dúvida. Só aqui para recapitular nesta primeira fase seria então rever os objetivos definidos, rever os resultados versus esses objetivos com brutal honestidade. Pode identificar o que é que funcionou, o que é que não funcionou, podem usar a dinâmica aqui, podem usar outra coisa qualquer, mas acima de tudo perceber onde é que estão os gargalos, ou seja, quais é que foram os maiores obstáculos, foi falta de foco, foi execução, estratégia, pessoas. Por exemplo, tivemos um problema de tráfego que não convertia na página. Isso quer dizer que o problema pode estar no copy, na oferta, pode estar num problema técnico na página que carrega bem devagar, whatever. Começar a identificar especificamente os bottlenecks. E depois, eu acho que isto é que é importante mesmo. Há uma pergunta que eu acho que o pessoal devia fazer, que é, depois de analisar como funcionou neste caso o primeiro trimestre, bottlenecks e daí em diante, é fazer o exercício. Se nós voltássemos a 1 de janeiro, com tudo o que sabemos hoje, o que é que nós faríamos diferente? Porque a resposta a essa pergunta é o nosso maior ativo para o trimestre a seguir.
Porquê? Primeiro porque dá perspectiva, óbvio, mas segundo porque seja qualquer empresa no mundo, seja a Apple, seja a Google, seja a Tesla, qualquer empresa do mundo, incluindo as maiores, tem recursos limitados. Podem ser muitos recursos, mas têm recursos limitados. E a definição de estratégia é nós, com os recursos limitados que temos, conseguirmos o melhor output para os nossos objetivos. Então, o que nós temos que fazer, e eu acho que aqui entra a segunda etapa desta fase de fim de trimestre e início do outro, é perceber com aquilo que nós identificamos que correu bem e não correu tão bem, etc. E com aquilo que nós continuamos a manter ou reajustamos como os nossos objetivos, quais são as decisões estratégicas que eu posso e devo tomar, o que é mais importante eu tomar ou fazer para conseguir um melhor output para os meus objetivos. Porque nós já sabemos que não dá para executar tudo o que identificaste. Não dá. Não dá. Nem é suposto. É o 20-80. É só perceber quando é que são 20% das ações que estão a produzir 80% dos E isso resultados. era literalmente o que eu ia trazer a seguir, que é aplica a regra mais básica do mundo, a lei de Pareto. Só que há um conceito que eu gosto ainda mais, porque te obriga a ser ainda mais eficiente com a gestão de recursos, que é a lei de Pareto ao quadrado. Okay. Que é, tu aplicas os 80-20 e depois aplicas os 80-20 aos 80-20. Ou seja, a lei de Pareto, imagina, tu defines os 20% dos esforços que trazem 80% dos resultados. Se tu aplicares uma segunda vez a lei de Pareto, são os 4% de esforços que trazem 64% dos resultados. Que ainda é uma leverage maior. Então, eu não só diria à malta para fazer a lei de Pareto, para poder tomar decisões e hierarquizar, porque estratégia é isso, é hierarquizar, mas eu aplicava a lei de Pareto 2 vezes. Esse seria o passo que eu tinha a seguir. Nunca tinha pensado, mas we stick to the basics. Ainda agora estava a falar com uma cliente minha e estávamos, temos que mudar isto. E eu disse, não temos. Se mudarmos só o primeiro dos problemas, já vai resolver a grande parte dos outros. Então e também acho que para mim gostava de terminar o tema do planeamento nesta nota, que é, eu olho muito para o Warren Buffett. Eu acho que nunca falei muito dele aqui, mas eu olho muito para o Warren Buffett como inspiração em muitas coisas. Para a relação que ele tem com o sócio dele, o antigo sócio dele, para a metodologia, para a ética de trabalho que eles têm, para a ética da Yorkshire, do que é hoje, do que representa. E ele tem uma frase que é: constrói uma empresa que um burro era capaz, tão simples que um burro era capaz de gerir, e depois mete uma pessoa inteligente a geri-la. Não tens que chegar ao final do Q1 e fazer uma coisa mega complicada e um Excel todo detalhado e pau. Todos os números que tu tenhas para os quais, todos os indicadores que tu tenhas a olhar, mas que em nada influenciam uma mudança, é lixo. Não interessa ter 50.000 KPIs que se depois só estás a olhar para 3 deles para tomar alterações, só esses 3 é que realmente interessam. Então, é não meter a máquina complicada. Don't overcomplicate things. Só há 2 maneiras de crescer: horizontal ou na vertical. Ou mais clientes ou aumenta o LTV. Qual delas é que estás a fazer neste primeiro Q e no que vais fazer no segundo Q, e depois como é que aplicas mais resultados numa ou como é que consegues produzir mais resultados na outra, e keep it plain simple, not rocket science. E é isso que eu gosto de olhar final de Q1, é tipo, ok, estes são os objetivos, o que é que me falhou. Não há tipo uma reunião de 10 horas com mega gráficos, é só tipo, ok, isto não foi atingido, porque estas são as novas alterações, let's keep it clean, let's keep it simple. Let's go. Yeah. E em grande parte das vezes é bué simples identificar as coisas e corrigi-las. Yeah. Sabes que nas nossas organizações que são dimensões, são muito mais pequenas, não é? Mas esse deve ser o espírito, esse deve ser o mindset. Mas se eu pensar em organizações de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 20.000 pessoas, é óbvio que essas análises vão ser bué extensas e com relatórios enormes, porque tu és uma pecinha pequena lá dentro e tu tens que teoricamente, né, tens que mostrar trabalho, e isso é o mostrar trabalho. Mas pronto, claro que em organizações mais pequenas
Esse deve ser o foco, sem dúvida. E, bom, nas grandes também deveria ser, mas eu estava a entender o porquê de se calhar não ser tanto assim. Mas É isso. mesmo mesmo a Diz, diz, diz. organização grande, Pedro, ainda hoje estava sentado, hoje tive um membro da minha família que fez 40 anos e fui almoçar com a minha família. Estava a falar com pessoas que trabalham em empresas cotadas em bolsa, internacionais, literalmente com bis de EBITDA. Man, eles tentam ser nós. Eles tentam ser eles tentam uma escala gigante que try to play it simple, try to play it cool. Tipo, estava a falar, eu não vou dar muitas informações, até porque não sei se posso revelar sobre o que ele me disse, que é entre o CEO e o end client, eles têm 9. A empresa já é tão grande, ou grande, que tens 9 escadinhas. E eu perguntei, como é que tu consegues manter a comunicação? E ele disse, tipo, existem equipas só dedicadas a garantir que a comunicação passa de tumba, 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 tumba. Por isso, nós somos bué pequenos, com 20, 30, 40, 50. Eu consigo meter-me numa Zoom Meet com os meus diretores todos e com a minha empresa toda e falar com eles, man. Tipo, it's not rocket science. É só... Keep it simple, do better, do different, long periods of term. É só isso, man. Tipo, não é mesmo nada do outro mundo. O ano passado, eu só queria mais e mais em todas as etapas. Só agora é que começámos de maneira muito mais cuidadosa a meter objetivos e a defini-los e a dizer o que é que cada pessoa tinha que fazer. Está tudo ok. Os primeiros anos eu acho que são sempre os mais difíceis. São os anos de estabilidade, são os anos em que tu não sabes se a tua ideia está validada, são os anos em que tu estás a descobrir se realmente o que estás a fazer está bem feito e que a resposta é que não vai estar bem feito. Tipo, eu ano passado achei que tínhamos feito números fixes e no final do ano, este ano olho para trás e dizer que eu era um burro o ano passado e é suposto eu quero todos os anos olhar para trás e achar que burro que eu era o ano passado, como é que eu conseguia pensar assim? Porque se não for para crescer, se não for para aprender a fazer melhor, se não for para conseguirmos fazer com mais qualidade, não vai valer a pena de absolutamente nada. Então o que eu gostava de dizer é, pá, não desistas. Se o Q1 não correu bem, monta para o Q2, salta para cima do Q3, arrebenta com o Q4, não tenhas medo, pega, quando há uma coisa que não corre bem, em vez de dizer, oh meu Deus, porque é que isto está a acontecer a mim, diz-me, top, ainda bem que isto está a correr mal. É o negócio a falar comigo, a dizer que eu estou a fazer alguma coisa incorreta. E ele estava a fazer as ações incorretas, ele estava a fazer o volume errado das ações corretas. E é só identificar qual é que é um ou qual é que é o outro e é experimentar. O empreendedorismo é isto, é tentar diferentes coisas até perceber a que funciona e tentar não ir bankrupt no entretanto. Eu ouvi isso uma vez de um empreendedor com muito sucesso, que é isso o objetivo do empreendedorismo, é tentar o máximo de teorias possíveis sem ir com o negócio à falência. Se tu já soubesse exatamente o que tinhas que fazer para ter sucesso, já estavas a ter sucesso. Se fosse para 2 mais 2 é sucesso, tu já o tinhas. Então é normal que estejas a falhar. Estranho é se já o tivesse a acertar, sobretudo se fores tipo um first founder, em que o nível que tu estás é um nível que tu nunca atingiste anteriormente. Por exemplo, o teu objetivo é faturar 1 milhão e é a primeira vez que estás a faturar 1 milhão. E é suposto tu não sabes como fazê-lo, mas quando tu já estiver a faturar 3, tu vais olhar para um e dizer, agora eu 1 sei fazer, não sei fazer é 3. Então é isso que os negócios é testar, medir, mudar e não nos deixarmos ficar altamente emocionais sobre o assunto. Eu acho que isso é uma coisa que me diferencia muitos empreendedores que eu conheço, eu tenho a capacidade de remover as minhas emoções. Tipo, eu tenho as minhas emoções, mas elas não afetam de forma drástica a maneira como eu tomo as decisões dentro do negócio. Então olho de forma friamente o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal, o que é que tem que ser alterado, o que é que não tem que ser alterado. Faço-te este desafio a ti. Se tu, pessoalmente, não tens qualquer tipo de métrica, não estás a medir, go back to route 1 e começa a medir. Quanto maior o desafio, maior nós temos que ser para o alcançar. Dinheiro é oxigênio. Oxigênio permite estar mais tempo sem ter encontrado a resposta. E é assim que eu penso. Eu uso o meu dinheiro todo para me poder dar tempo para encontrar respostas. Quando não tinha dinheiro, tentava coisas novas todos os dias.
Agora já tenho um bocadinho de oxigênio e um bocadinho de maturidade, estou sempre a afinar a máquina e vou fazer isto nos próximos 70 anos, que acho que eu devo ter de vida se as coisas correrem bem. Então, chegando ao final do Q1 e as coisas não estão como vocês querem, não mandem a toalha ao chão. A toalha nunca vai ao chão. Não há toalhas ao chão no empreendedorismo. Isso não existe. Estava a fazer as coisas erradas, tens que aprender, tens que melhorar. Pessoalmente, e o que funciona comigo, eu adorava conseguir tirar isto da minha cabeça e mostrar-vos apaixona-me pelo erro, apaixona-me pelo desafio, que é o que eu faço. Sou freaking apaixonado pelo obstáculo. Tipo, eu adoro o obstáculo que eu não consigo superar. Eu adoro isso. Eu dizia durante muito tempo ao Pietro que eu tinha o sonho de um dia arrebentar com a empresa e ter que recomeçá-la toda do zero outra vez. Eu adoro o obstáculo. Enquanto tu olhas para o obstáculo como, oh meu Deus, porque é que isto me está a acontecer a mim? Eu não acredito que tu vais atingir algum nível de sucesso de hiper sucesso, mas no momento que tu mudas o shift para top, ainda bem que isto não está a funcionar, e é normal que não esteja a funcionar, man. Nunca fizeste isto na porra da tua vida, estás no segundo ano ou terceiro ano, com uma nova oferta, com um novo negócio, chegaste ao final do Q1 e não atingiste os seus objetivos, é óbvio que não atingiste, é normal, man. É normal, para de consumir, olha para a realidade, a taxa de insucesso dos negócios é altíssima, para de ter medo dos obstáculos, para de dizer que a culpa é tua, sim, a culpa é tua, mas tu podes alterar. Por isso, estes são os dois frames. Ou estás a meter os inputs errados, ou estás a meter o volume errado nos inputs. 80-20. Percebe quais é que são os 20% 80% das ações que produzem 20% dos teus resultados. Dá double now nisso. E mesmo com muitas outras coisas. Mesmo que tu faças muitas coisas erradas, se tu percebes quais é que são as ações que estão a produzir, as 20% das ações, e conseguires dar double down nisso, tu vais ter resultados. Mesmo quando continuas a cometer muitos erros, mas vais ter este crescimento. Por isso, era aí que eu dava o meu wrap-up, pessoal. Força. E para quem está a ouvir isto, daqui a 6 dias temos a Skill Talks 4. Bastante orgulhoso. Vamos ter 250 pessoas lá, casa cheia. Há um ano e meio atrás fizemos a nossa primeira evento para 50 pessoas, agora para 250 pessoas. Stack up, aprender e nunca querer que as coisas aconteçam da noite para o dia. Se fosse da noite para o dia, se fosse para ter sucesso de um Q1 para o Q2, não tinha piada, não tinha absolutamente piada nenhuma. Nós temos que dar tempo a nós próprios para aprender e para conseguirmos nos tornar melhor. Top. Então é isso. Este é o meu wrap-up. Pedro, queres dizer alguma coisa? Tenho estado a ouvir aqui o teu rant final. Eu nem quero acrescentar mais nada para não estragar, porque eu acho que isto é... Estávamos a precisar de um público emocional, porque isto é emocional para ti, que é tipo, eu não percebo porque é que as pessoas são emocionais. Mas é isso. Mas é isso mesmo, nem quero acrescentar nada. Acho que é uma mensagem importante para caraças. Top. Estamos fechados, Pedro. Let's get for another week. Forte abraço, champion. Abraço. Tchau, tchau. Fica bem.